Nos confins do universo, onde os olhos humanos alcançam apenas uma fração mínima, há um mistério que há séculos intriga a mente humana: a possibilidade de vida além da Terra. Olhando para as incontáveis estrelas que iluminam o céu noturno, não podemos deixar de nos perguntar: será que estamos sozinhos no universo? A busca por vida além da Terra é uma jornada que nos leva a refletir não apenas sobre a existência de seres extraterrestres, mas também sobre questões filosóficas profundas que desafiam nossa compreensão da vida e do lugar da humanidade no universo. A ideia de vida fora da Terra nos lembra da diversidade surpreendente do cosmos, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e provavelmente um número igualmente impressionante de planetas. É difícil acreditar que a Terra seja o único berço da vida. Essa perspectiva nos faz questionar nossa importância e nos instiga a considerar a probabilidade de que a vida tenha surgido em outros lugares. E no vídeo de hoje vamos tentar desvendar alguns desses mistérios, levantando e discutindo algumas hipóteses e ideias, como o paradoxo de Fermi, que faz uma simples pergunta: se o universo é tão vasto, com tantas estrelas e planetas, onde está todo mundo? Vamos falar também sobre a hipótese da Floresta Negra. Ela sugere que civilizações avançadas evitam contato e comunicação com outras civilizações por medo de serem atacadas. Esse seria o motivo do silêncio que vemos no cosmos. Passaremos também pela hipótese da panspermia cósmica e a escala de Kardashev, que basicamente tenta medir o nível tecnológico de possíveis civilizações alienígenas. Então aperta o cinto e vamos juntos nessa viagem pelo universo, onde ciência, filosofia e imaginação se entrelaçam para nos desafiar a expandir nossos horizontes e repensar nossa compreensão do que significa ser parte desse vasto e misterioso cosmos. Na nossa galáxia existem lugares bizarros e curiosos. Aqui podemos encontrar mundos de fogo, de água, de rocha. Mapear esses mundos com precisão é fundamental para entendermos o universo e nosso lugar nele. E nada seria mais interessante do que encontrar algum sinal de vida em algum desses lugares. Nossa busca por vida inteligente não é uma coisa recente. Já faz décadas que buscamos algo do tipo. Os cientistas têm usado várias técnicas, como escanear o céu em busca de sinais de rádio e examinar exoplanetas em busca de possíveis elementos que sugiram a presença de vida. Até agora, nada. Isso pode significar que ainda não procuramos o suficiente, pois como sabemos, a galáxia é muito grande. Ou isso nos mostra que civilizações são realmente raras. Se formos levar em consideração a vida na Terra, ela começou há cerca de 3,8 bilhões de anos, o que é quase um terço da idade do universo. Se isso for típico, pode haver poucos sistemas planetários com estrelas estáveis o suficiente para permitir a evolução da vida, e a coexistência dessas civilizações pode ser ainda mais improvável. Recentemente, pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial que detectou mais de 20 mil sinais de interesse vindos do espaço. A maioria esmagadora parece ter sido produzido naturalmente pelo cosmos, mas 8 deles possuem algumas características curiosas, o que pode indicar que eles tenham sido criados por uma fonte de tecnologia. Esse avanço reacendeu nossa busca por sinais de vida extraterrestre. As inteligências artificiais têm o potencial para revolucionar tudo o que conhecemos. Temos como exemplo mais recente o ChatGPT, que causou um alvoroço na internet com sua incrível tecnologia. E essa revolução de IAs também inclui o campo da astronomia. Existem algumas que podem nos ajudar e muito na busca por vida extraterrestre, auxiliando na identificação de padrões e assinaturas que possam indicar a presença de civilizações alienígenas. Essa nova abordagem pode aumentar significativamente nossas chances de encontrar evidências de vida extraterrestre. A probabilidade de existência de vida no universo é relativamente alta. Com 10 elevado a 22 estrelas no universo observável, e com a maioria possuindo ao menos um planeta em sua órbita,
é improvável que pelo menos a vida microscópica não floresça em algum desses mundos. O próprio telescópio James Webb foi projetado para detectar bioassinaturas em atmosferas de planetas distantes. Isso nada mais é do que gases que podem sugerir a presença de vida, como o oxigênio, por exemplo. O oxigênio é uma das coisas mais empolgantes de se detectar na atmosfera de outros planetas. A presença de formas de vida como plantas e cianobactérias aqui na Terra encheram a nossa atmosfera com uma vasta quantidade de oxigênio, cerca de 20% a mais do que nosso planeta teria se não existisse vida aqui. Esse seria um sinal claro para qualquer raça alienígena avançada de que a vida floresceu aqui. Mas é importante lembrar que não é porque algum planeta possui oxigênio ou outros gases em abundância significa que está recheado de vida. Esses gases também podem ser produzidos de forma natural pelo planeta, o que torna muito delicado a descoberta de bioassinaturas em outros planetas. De qualquer forma, estudar a Terra nos ajuda a entender o que precisamos procurar quando formos buscar vida lá fora. Nós já encontramos uma grande quantidade de exoplanetas orbitando suas estrelas. Se a vida existisse em algum desses lugares, em que forma essa vida se apresentaria? É difícil dizer com certeza como seriam as civilizações e formas de vida alienígena, já que não temos evidências concretas da sua existência ainda. No entanto, cientistas e pesquisadores têm feito hipóteses com base em nossa compreensão da biologia e das condições necessárias para a vida. Por exemplo, sabemos que a vida na Terra é baseada em carbono e requer água. Então, é possível que outros planetas com condições semelhantes possam suportar a vida que vemos aqui na Terra. No entanto, também é possível que as formas de vida alienígena possam ser drasticamente diferentes, com bioquímica alternativa que depende de diferentes elementos ou solventes. Em termos de aparência física, há uma ampla variedade de possibilidades. As formas de vida alienígenas poderiam ser microscópicas ou gigantes, simples ou complexas, e poderiam ter uma variedade de formas e estruturas diferentes, dependendo de seu ambiente e história evolutiva. Também é possível que elas possam ter desenvolvido tecnologias avançadas ou evoluído de maneiras que nem possamos imaginar. Quando mandamos o disco dourado com a Voyager, ficou clara a necessidade de civilizações avançadas se comunicarem. Então, será que existe algum objeto ou sinal de rádio em direção à Terra? E não é que na década de 70 talvez tenhamos dado de cara com um desses sinais? Como ficou conhecido, o sinal WOW foi um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos, e tinha como um de seus objetivos a pesquisa por possíveis sinais de vida extraterrestre. O sinal aparentemente veio da constelação de Sagitários e trazia marcações curiosas nunca antes vistas. O astrônomo Jerry Ehman descobriu a anomalia alguns dias depois, quando estava revisando os dados registrados. Ele ficou tão impressionado que circulou um trecho da impressão e escreveu o comentário UOL, o que basicamente deu nome ao famoso sinal. Até hoje não sabemos o que causou isso, mas as possibilidades incluem interferência terrestre, algum tipo de fenômeno astrofísico ou até mesmo a comunicação de uma civilização extraterrestre. Vamos sair um pouco da casinha e imaginar que isso tenha sido produzido por alguma forma de vida. Interpretação de sinais alienígenas não é uma tarefa fácil, mas sinais de rádio são uma possível tecnologia que poderia indicar a presença de uma civilização avançada. No entanto, decifrar esses sinais seria um desafio monumental, dadas as possíveis diferenças na biologia, cultura e tecnologia. Mesmo com anos de pesquisa, ainda temos dificuldade para entender a comunicação de alguns animais, como os golfinhos, por exemplo, uma das espécies que aparentemente estamos tentando nos comunicar aqui na Terra. Você deve estar pensando agora, o que seres humanos falando com golfinho tem a ver com vida alienígena? Bom, além de ser da hora pra caramba, as espécies já estão decifrando umas às outras, só não estamos nesse círculo ainda. Temos sinais de alerta sentinela que são usados entre espécies de aves e macacos. Agora com cetáceos, como baleias e golfinhos, temos alguns exemplos interessantes em que eles não apenas ouvem, mas se aproveitam do alarme de outras espécies. Quando eles se encontram, eles emitem alguns sinais que podem ser compreendidos por ambas as espécies. Pronto, já que baleias e golfinhos podem se entender, talvez nós também possamos. Não é bem assim que funciona. A complexidade do sistema de comunicação de um animal é extremamente alta, e talvez com a nossa compreensão seja impossível decifrar algum desses sinais. Apesar dos golfinhos terem um sistema de comunicação parecido com o nosso, a frequência é completamente diferente da que conseguimos captar com o nosso sistema auditivo. Esse pode ser também um problema com sinais alienígenas. Quem sabe não estamos sendo bombardeados com tentativa de comunicação extraterrestre, mas ainda não temos o equipamento necessário para receptar esses sinais. Talvez, se existissem golfinhos astrônomos, eles conseguiriam decifrar esses sinais.
Muitos se perguntam quão perto a vida inteligente pode estar da Terra. A resposta é difícil de determinar, já que depende de vários fatores. No entanto, dada a vastidão do nosso universo, é provável que quaisquer civilizações próximas que transmitam sinais ainda estejam a muitos anos-luz de distância. Mesmo que detectemos um sinal de uma civilização alienígena, provavelmente levaria muitos anos para receber uma resposta. Se pensarmos em nossa galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, um sinal de rádio levaria 100 mil anos para viajar de uma ponta a outra. Então pode ser uma conversa muito lenta. Mesmo a estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância, o que significa que uma conversa levaria 8 anos. Então, se você disser um simples olá, teria que esperar 8 anos para que eles respondessem. E você aí reclamando da morena. Essa ainda é nossa estrela mais próxima. Imagina quanto tempo levaria para receber um sinal vindo de outra galáxia. Infelizmente, as distâncias tendem a tornar a conversa difícil. Isso significa que qualquer potencial comunicação com uma civilização alienígena exigiria paciência e um compromisso de longo prazo de ambas as partes. À medida que nos aproximamos de fazer contato com uma civilização alienígena, se existirem, é claro, é essencial que nos preparemos para as potenciais consequências. O impacto de fazer contato com uma civilização de outro planeta pode ser profundo e definitivo. Pode remodelar nossa compreensão do nosso lugar no cosmos, desafiar nossas crenças culturais e religiosas e até mesmo influenciar avanços tecnológicos. Sem falar no risco de exposição a novas patologias. Os efeitos de longo prazo de tal evento são difíceis de prever, mas é crucial que consideremos as consequências potenciais e nos preparemos para essa descoberta monumental. Abordar essas condições éticas exigirá colaboração global e o desenvolvimento de um conjunto de princípios que respeitem os interesses humanos e alienígenas. À medida que continuamos a procurar vida extraterrestre, nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele certamente evoluirá. E com as inteligências artificiais evoluindo a cada dia, elas provavelmente desempenharão um papel cada vez mais importante no processo, nos ajudando a analisar dados e identificar potenciais assinaturas de civilizações alienígenas. Devemos permanecer abertos às incríveis possibilidades que estão por vir e abraçar o desconhecido enquanto buscamos compreender o nosso lugar no cosmos. Mas se o universo é tão vasto, com bilhões de estrelas e possivelmente bilhões de planetas em suas órbitas, onde está todo mundo? Por que ainda não recebemos uma única mensagem dessas civilizações avançadas? Essa foi a mesma pergunta que o físico Enrico Fermi se fez, dando origem ao paradoxo de Fermi. Enquanto exploramos nosso sistema solar e além, desenvolvemos ferramentas cada vez mais sofisticadas para saciar nossa curiosidade sem fim sobre a possibilidade de existir vida em outros lugares no cosmos. Depois de passar anos explorando as possibilidades de entrar em contato com seres extraterrestres, os cientistas chegaram a conclusões surpreendentes. Vamos imaginar que uma civilização alienígena esteja no mesmo nível de avanço tecnológico que nós, e que suas espaçonaves voem nas mesmas velocidades que as nossas. Descobriu-se que uma vida inteligente com esse nível de avanço precisa de menos de 1 bilhão de anos para se espalhar por uma galáxia do mesmo tamanho que a nossa. Imagine só o quão rápido nossa galáxia teria sido habitada por qualquer civilização desse calibre. Mas se isso for verdade, por que não estamos vendo uma galáxia viva ao nosso redor? Para responder essa pergunta, precisamos dar uma olhada na escala de Kardashev. Alguns cientistas modernos utilizam essa escala para medir a capacidade potencial de organismos vivos colonizarem o espaço ao redor e, consequentemente, a possibilidade de contato com outras formas de vida. Essa escala nos dá a própria resposta sobre por que não estamos vendo um espaço tipo Star Wars ao nosso redor. Kardashev propôs medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base em como ela utiliza eficientemente seus recursos energéticos. De acordo com essa escala, uma civilização do tipo 1 pode aprender a utilizar toda a energia que consegue colher em seu planeta natal, e também que é irradiada pela sua estrela-mãe. Esse tipo de civilização provavelmente está pronta para viagens interplanetárias e em algum momento será capaz de colonizar todo o seu sistema. Como contexto, nós utilizamos um pouco mais que 60% do potencial energético do nosso planeta.
enquanto a quantidade de energia que aprendemos a aproveitar do Sol é inferior a 0,1%. Parece que ainda estamos no nível 0 de acordo com essa escala. Civilizações que atingiram o status de tipo 2 são capazes de capturar energia não apenas em seu planeta natal, mas também de qualquer fonte que possam aproveitar dentro de seu sistema estelar, ou pelo menos estão próximas de fazer isso. Na busca por esse tipo de civilização, os cientistas estão de olho em uma esfera de Dyson, uma estrutura artificial hipotética que permitiria à civilização aproveitar toda a energia de sua estrela. Essas civilizações seriam capazes de viagens interestelares, teriam colonizado ativamente sua própria galáxia e possivelmente avançado para colonizar áreas vizinhas, o que lhes permitiria aumentar cada vez mais a quantidade de energia que poderiam usar. Além de utilizar toda a energia de seu sistema estelar, as civilizações do tipo 3 podem aproveitar a energia de sistemas vizinhos, controlar a energia de toda a galáxia ou até mesmo do universo inteiro. Existe uma razão simples para a dificuldade de se comunicar com uma civilização do tipo 1. Ao calcular a capacidade de transmitir e receber sinais no espaço, descobrimos que a visibilidade máxima da atividade energética da Terra, basicamente sinais de rádio, lasers, atividade elétrica, é muito limitada. Se nos esforçarmos muito, mas muito mesmo, só podemos ser vistos ou ouvidos a uma distância de 4 anos-luz. O ruído que produzimos só poderia ser ouvido por nossos vizinhos mais próximos, que tenham alcançado o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso. Uma civilização do tipo 2 seria capaz de nos ouvir de uma distância muito maior. Eles também poderiam garantir que permanecessem despercebidos, seja devido à grande distância ou porque assim desejam. É importante ressaltar que a escala de Kardashev é mais um conceito teórico do que uma medida prática, e a humanidade ainda está longe de atingir os níveis mencionados na escala. No entanto, a ideia continua sendo um ponto de discussão interessante dentro da astrofísica e da especulação sobre o futuro da tecnologia e da exploração espacial. Após 60 anos transmitindo vários sinais e examinando os céus na tentativa de detectar sinais artificiais, não encontramos nada, e aparentemente continuamos sem ser ouvidos. O paradoxo de Fermi foi primeiro levantado pelo físico Enrico Fermi. Certa vez, ao falar com seus colegas, ele fez uma pergunta aparentemente simples: onde estão todos os alienígenas e por que eles não nos visitam? Entretanto, quando consideramos o nível de desenvolvimento de nossa própria civilização, a resposta é bem óbvia. Por que eles fariam isso? As logísticas necessárias para viagens interestelares só estão disponíveis para civilizações que atingiram pelo menos o nível 2, e aos olhos deles, talvez não valhamos a pena. Afinal, qual pessoa em sã consciência tentaria se comunicar com formigas? Como uma formiga seria capaz de reconhecer que alguém está tentando se comunicar com ela? É isso mesmo, a gente está comparando a humanidade com formigas. Mas em comparação ao avanço tecnológico deles, somos parecidos com formigas desenvolvidas que tomaram conta de um planeta inteiro, sem mencionar o uso ineficaz do potencial desse planeta. Outras civilizações que, como nós, ainda não alcançaram o tipo 1, ficam confinadas a seu próprio planeta e sistema estelar. É simplesmente irreal esperar qualquer visitante de um lugar assim. É possível que nesse exato momento eles estejam lidando com os mesmos problemas que nós: fome, luta por recursos e guerreando por territórios. E assim, parece que as civilizações do tipo 1 teriam preocupações diferentes. Entretanto, será que alguma delas poderia ter superado esses problemas e decidido se lançar ao espaço? Os dados apresentados pelos cientistas sugerem que podemos ter, na verdade, um número surpreendentemente grande de vizinhos. Ao erguermos nosso olhar para o céu, podemos imaginar quantos planetas potencialmente habitados existem. O que vemos no céu é apenas 1% de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Mesmo que apenas 1% desses mundos estejam habitados e povoados por vida consciente, isso totalizaria cerca de 100 mil civilizações inteligentes que poderiam existir apenas na nossa galáxia, e todas elas permanecem em silêncio. Existem inúmeras soluções para o paradoxo de Fermi. Afinal, existem centenas de teorias científicas que tentam explicar esse silêncio. Vamos nos focar nas mais interessantes. Uma delas é que não há sinais de civilização de tipo 2 ou tipo 3 porque elas simplesmente não existem.
A análise científica nos diz que há milhares de civilizações em nossa galáxia. Portanto, presume-se que haja um fator que atrapalha o desenvolvimento delas. Esse fator é chamado de o Grande Filtro. Essa hipótese sugere que após atingir um certo nível de desenvolvimento, a vida enfrenta um obstáculo impossível de superar. No entanto, os cientistas não sabem o que exatamente é esse grande filtro. As possibilidades são limitadas apenas pela nossa imaginação. Desde inteligência artificial que elimina a vida orgânica excessivamente desenvolvida da galáxia, até várias formas de apocalipse. As variáveis podem ser infinitas. O mais lamentável dessa hipótese é que, se for verdadeira, a humanidade se depara com 3 perspectivas possíveis para o futuro. De acordo com o primeiro cenário, nós, como humanidade, somos uma forma de vida única que conseguiu superar o obstáculo do grande filtro. Isso significaria que atingir nosso nível de progresso é extremamente desafiador e as chances disso acontecer são muito baixas. Nesse caso, o silêncio cósmico seria causado pela maioria das civilizações não terem conseguido superar o grande filtro. Portanto, simplesmente não temos ninguém com quem entrar em contato. O segundo cenário sugere que somos os primeiros entre nossos vizinhos a avançar para esse nível. Isso se deve ao fato de que as condições necessárias para a existência de vida consciente foram estabelecidas recentemente, e aconteceu de sermos os pioneiros nesse progresso. Nesse caso, simplesmente nos encontramos no lugar certo e na hora certa, para nos tornarmos uma das primeiras civilizações ultra inteligentes. Isso também significa que temos muito tempo para avançar e nos tornarmos uma civilização do tipo 2 e tipo 3. É por isso que não há esperança para contato. Estamos progredindo mais rápido do que qualquer outra forma orgânica de vida desde o Big Bang. O terceiro cenário apresentado pelos cientistas é mais pessimista. Eles supõem que, se não fôssemos os primeiros a atingir esse nível de avanço nessa sequência rara de eventos cósmicos e o grande filtro ainda está à nossa frente, a vida evoluiria em intervalos regulares, até chegar a um estágio que é onde estamos agora. Seja lá o que for, ou quem for, isso apresenta um desafio que impede a evolução da vida para uma civilização do tipo 1, e é improvável que sejamos uma exceção a essa regra. Ou seja, vai chegar um ponto onde vamos de ralo. Aqueles que favorecem a terceira hipótese acreditam que o silêncio cósmico é uma ótima notícia para nós. Afinal, a presença de vida complexa em Marte, em luas ou em outro lugar significaria que o grande filtro está à nossa frente. Há também um ponto de vista oposto. De acordo com ele, civilizações do tipo 2 e tipo 3 existem, e ainda não as encontramos por um motivo. Isso se baseia principalmente no fato de que estamos muito limitados em nossa busca. Afinal, estamos procurando sinais que estejam apenas a 100 anos-luz de distância de nós, o que representa apenas 0,1% de nossa galáxia. Algumas hipóteses sugerem que essa galáxia já foi colonizada há muito tempo, e para os colonizadores, nós estamos localizados em uma área deserta e de pouco interesse. Também é possível que haja atividade ao redor de nosso sistema, e simplesmente sejamos muito primitivos para entender esses sinais, ou estamos concentrando nossos esforços em outro lugar. Isso seria como tentar se comunicar com pessoas usando a internet por meio de código Morse. É igualmente possível que nossas mentes se diferenciem tanto em comparação com outras formas de vida que nossas tentativas de estabelecer contato pareçam um ruído sem sentido. Outra hipótese interessante é a teoria do zoológico cósmico, que afirma que estamos realmente cercados por uma galáxia densamente povoada. Dentro desse mundo, a Terra é algo semelhante a uma reserva de vida selvagem. Algo que você pode observar, mas não é permitido fazer um passeio de safari ou entrar em contato com uma forma de vida tão primitiva. E assim, como de costume, toda tentativa de explicar esse paradoxo inevitavelmente chega a um impasse. O paradoxo de Fermi continua sendo um enigma não resolvido, e é um tópico fascinante tanto na ciência quanto na ficção científica. Pesquisadores de várias áreas, como astrofísica, biologia e sociologia, debatem e exploram várias hipóteses para tentar entender por que ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre. Sabemos muito pouco sobre o espaço e ainda não evoluímos para um nível necessário para resolver esses problemas. Mas isso não significa que nossas tentativas de encontrar vida inteligente tenham parado, e que a humanidade esteja congelada no lugar, esperando por um contato externo.
Atualmente, existem pelo menos 2 projetos que passaram várias décadas tentando estabelecer contato e buscar vida extraterrestre. Esses são os projetos SETI e METI. O trabalho desses 2 projetos é baseado na equação de Drake, uma fórmula matemática que sugere ser possível calcular com precisão o número e, mais importante, a localização potencial de mundos habitados. O próximo passo é usar essa informação para se comunicar. De acordo com essa equação, nossa galáxia abriga entre 8 a 2.900 sistemas de vida inteligente. À medida que a ciência evoluiu e nosso conhecimento sobre a galáxia cresceu, os cálculos se tornaram mais precisos. Segundo os estudos, deveria haver exatamente 36 outros mundos irmãos coexistindo conosco na Via Láctea. O projeto SET começou na década de 60 e inicialmente focou em escanear nossas imediações em busca de sinais de rádio artificiais provenientes de nossos vizinhos potenciais. No entanto, nenhum sinal foi encontrado. No momento, a grande esperança é que o telescópio espacial Gaia traga resultados. Ele é capaz de transmitir informações sobre a localização exata de todas as estrelas em nossa galáxia e fornecer uma avaliação precisa do potencial de cada sistema estelar. Foi por isso que o sistema SET conseguiu passar de uma estimativa aproximada de vários sistemas estelares graças a esse avanço tecnológico. E por último, mas não menos importante, a missão METI também é muito importante. Eles ajudam tentando capturar quaisquer mensagens do espaço e enviar nossas saudações para estrelas distantes. Conhecemos pelo menos 8 tentativas de comunicação, 2 das quais são os famosos discos de ouro das sondas Voyager e discos semelhantes nas sondas Pioneer. As outras 6 são mensagens contidas em sinais de rádio direcionados para algumas estrelas, por exemplo, para uma das estrelas parecidas com o Sol mais próximas, Gliese 581. Devido à distância, é improvável que ouçamos uma resposta, mas é possível que nossos descendentes possam. Para resumir os resultados de nosso pequeno estudo, podemos dizer com bastante certeza que o silêncio do universo é normal. Também é possível que ainda não tenhamos evoluído o suficiente para entrar em contato com a inteligência ao nosso redor, ou até mesmo que o próprio cosmos ainda não esteja pronto para isso. Qual desses cenários será o mais provável? Será que somos uma espécie única ou todo o espaço foi colonizado por civilizações superdesenvolvidas há muito tempo? Tudo indica que estamos cada vez mais próximos de descobrir as respostas para essas perguntas. Mas será que estaríamos prontos para um potencial contato? Essas civilizações não apenas controlam toda a energia, mas possivelmente têm o poder de mudar mundos inteiros. Será que um dia a humanidade também poderá alcançar essa escala cósmica? O desconhecido nos aguarda, e a exploração do universo continua a revelar mais mistérios e possibilidades do que podemos imaginar. Enquanto olharmos para as estrelas e contemplarmos o cosmos, devemos nos perguntar se estamos preparados para o que poderia estar lá fora, além do alcance de nossos olhos e além das fronteiras do nosso planeta. O futuro nos reserva respostas fascinantes e descobertas emocionantes, à medida que continuamos nossa jornada de exploração cósmica. E assim, as possibilidades se desdobram. A busca por respostas cósmicas continua, revelando uma tapeçaria de enigmas e intrigas no universo inexplorado. Mas existe uma possibilidade sombria, que pode explicar esse vazio no espaço. Talvez as civilizações alienígenas avançadas não se comunicam ou enviam sinais por medo de serem atacadas por outras civilizações, ou elas estão se preparando para atacar. Essa é a hipótese da Floresta Negra. Em um universo vasto e aparentemente infinito, com bilhões de estrelas e planetas, o paradoxo de Fermi permanece como um dos mistérios mais intrigantes da exploração espacial. Esse enigma, nomeado em homenagem ao renomado físico Enrico Fermi, levanta uma questão fundamental. Se a vida inteligente é comum no universo, onde estão todos? Aqui estamos nós, na Terra, um planeta em uma galáxia repleta de bilhões de estrelas e exoplanetas.
com tecnologia relativamente avançada e a capacidade de enviar sondas e mensagens para o espaço profundo. No entanto, apesar de nossos esforços, ainda não encontramos nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre. O paradoxo de Fermi parte do pressuposto de que em uma galáxia tão vasta e antiga quanto a Via Láctea, deveria haver muitas civilizações avançadas lá fora. Se apenas uma fração delas fosse capaz de viagens interestelares, poderíamos esperar que essas civilizações já tivessem colonizado toda a galáxia. No entanto, não vemos evidências disso, nem detectamos qualquer sinal de sua existência. Isso nos leva a várias teorias e especulações intrigantes, como a autodestruição. Uma possibilidade sombria é que as civilizações atingem um ponto de desenvolvimento tecnológico no qual se autodestroem, seja por meio de guerras globais, desastres ecológicos ou outros eventos apocalípticos. Também temos a incompreensibilidade cósmica. Segundo ela, talvez não tenhamos reconhecido as evidências de vida extraterrestre devido às nossas próprias limitações cognitivas ou tecnológicas. A forma de vida alienígena pode ser tão diferente da nossa que simplesmente não a reconhecemos. Elas podem estar literalmente na ponta do nosso nariz e nem vamos saber disso. Ou talvez só estamos observando errado, e nossa busca por vida extraterrestre pode estar focada nas coisas erradas. A expectativa de vida baseada na nossa própria biologia pode estar nos impedindo de ver formas de vida radicalmente diferentes. Mas uma das explicações mais fascinantes para o paradoxo de Fermi é a grande solidão. Ela sugere que as civilizações avançadas podem estar deliberadamente evitando o contato com outras espécies. Eles podem estar agindo em silêncio, temendo as consequências do contato intergaláctico, assim como nós tememos encontrar vida alienígena hostil. E é nessa categoria que encontramos a hipótese da Floresta Negra. O autor da hipótese da Floresta Negra é o escritor de ficção científica Liu Cixin. Vale ressaltar que essa não é uma teoria científica e não se baseia em evidências concretas. Em 2008, Liu Cixin publicou seu romance de sucesso intitulado A Floresta Negra, onde essa hipótese foi detalhada. A essência da teoria é que toda civilização em uma escala cósmica busca obter os recursos necessários para sua sobrevivência contínua. Portanto, qualquer forma de vida extraterrestre se esconde para não ser destruída por outra civilização, e também para poder atacar e garantir sua própria sobrevivência. Mas por que essa teoria é chamada de hipótese da Floresta Negra? O livro compara isso com a realidade em uma floresta habitada apenas por caçadores. O autor retrata as civilizações como caçadores metafóricos, em uma floresta escura que avançam silenciosamente com medo de serem descobertos por colegas caçadores. Se um caçador encontrar o outro, com certeza será do seu interesse atacar primeiro, antes que o inimigo faça o mesmo. Com base nisso, podemos destacar várias ideias promovidas pela hipótese. A primeira delas é que, hipoteticamente, civilizações alienígenas existem, mas estão se escondendo devido ao risco de serem atacadas por outras e perderem recursos adquiridos, como tecnologia e recursos naturais. Dentro da construção da hipótese da Floresta Negra, a sobrevivência como base de toda civilização é conhecida como a cadeia de suspeitas. Esse fenômeno é causado por uma comunicação insuficiente, o que leva à desconfiança como um resultado direto. A segunda ideia é que uma civilização que revela sua localização ao transmitir ativamente sinais poderia ser capturada ou destruída por outros em busca de recursos. O terceiro conceito é que a cooperação nesse tipo de sistema é extremamente rara, uma vez que cada civilização se esforça, acima de tudo, para sobreviver por meio da expansão. No entanto, um tratado é possível se os termos forem benéficos para ambas as civilizações. O livro representa o universo como um campo de batalha por recursos limitados, onde uma aliança é praticamente impossível. É importante ressaltar que na hipótese de Liu Cixin, esses caçadores são análogos a civilizações com um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Portanto, se uma civilização não for desenvolvida o suficiente para se anunciar no espaço,
ela passará despercebida ou poderá se tornar uma presa fácil. É por isso que a hipótese da Floresta Negra é uma das explicações para o famoso paradoxo de Fermi. É natural pensar que se nossa galáxia se formou há vários bilhões de anos antes do nascimento da humanidade, então é possível que outras civilizações tenham surgido durante esse período, muito mais antigas do que nós. Portanto, a Via Láctea deveria estar cheia de civilizações que poderiam captar nossos sinais devido ao seu desenvolvimento tecnológico muito mais avançado, bem como viajar pela galáxia. No entanto, até agora não vimos nenhum vestígio de atividade alienígena. Por que será que eles ainda não visitaram a Terra ou se aproximaram do nosso planeta? Para determinar o número potencial de civilizações extraterrestres que existem em nossa galáxia, foi derivada em 1961 a famosa equação de Drake. No entanto, a gente não consegue usar ela agora para entender por que criaturas alienígenas ainda não deram sinal de vida. Portanto, no momento, o paradoxo de Fermi tem apenas explicações hipotéticas. Além disso, de acordo com alguns cientistas, a probabilidade de que os terráqueos sejam a única civilização no universo é muito pequena, mais precisamente 1 em 10 bilhões de trilhões, ou seja, 1 vezes 10 elevado à 22ª potência. Essa ideia sugere que nossa evolução não foi única e que outras civilizações podem ter existido antes de nós. Existem mais de 70 soluções hipotéticas para essa questão, uma das quais é a hipótese da Floresta Negra. Claro, a gente não consegue verificar a veracidade dessa hipótese devido às nossas limitações tecnológicas atuais. No entanto, essa hipótese fornece uma explicação lógica para o fato de ainda não termos captado um único sinal alienígena, ou encontrado sinais claros de vida em outros planetas. É simplesmente perigoso para outras civilizações revelarem sua localização por medo de invasão. Embora essa hipótese apresente ideias claras e definidas, ainda existem algumas imprecisões. Por exemplo, se outras civilizações existem, elas devem ser diferentes de nós em nível de desenvolvimento. Isso por conta dos diferentes períodos de origem. Isso significa que pode haver civilizações do nosso nível tecnológico ou mais avançadas que buscam ativamente a vida alienígena ou estudam seus próprios sistemas, assim como nós, porque não veem isso como uma ameaça. Portanto, talvez não sejamos os únicos a enviar sinais para o espaço, porque as civilizações não necessariamente se desenvolvem com medo de serem detectadas, se não tiverem experimentado confrontos antes, né, claro. A ideia de conquistar outros territórios e a possível destruição da primeira civilização em uma escala cósmica lembra nossa experiência histórica na Terra, ou seja, colonização e guerras. Existem muitas razões pelas quais as pessoas conquistam e estabelecem poder sobre outras nações. No entanto, na maioria dos casos, como durante a colonização da África pelos europeus no século XIX, a principal motivação foram terras e recursos naturais. O rápido desenvolvimento industrial na Europa exigia mais recursos, que eram abundantes em outro continente. Portanto, a colonização da África contribuiu para o desenvolvimento dos países europeus. Mas a terra africana e sua população sofreram com essa expansão. A hipótese da Floresta Negra oferece o mesmo modelo colonial como a razão pela qual uma civilização atacaria a outra. Estamos buscando a expansão para a sobrevivência contínua da humanidade, estudando exoplanetas e outros sistemas estelares, e planejando até uma colonização em Marte, que também é rico em recursos naturais necessários para o desenvolvimento tecnológico. Portanto, se assumirmos que outra civilização busca os mesmos objetivos, podemos ter que lutar por terras que poderiam servir à humanidade. Caso contrário, nossa sobrevivência estaria ameaçada. Porque, de acordo com essa hipótese, a sobrevivência e os recursos necessários são cruciais para a preservação da espécie. Além da necessidade de repor recursos limitados, existem outras razões para o comportamento agressivo das civilizações. Por exemplo, como já mencionamos, a hipótese da Floresta Negra introduz um conceito conhecido como a cadeia de suspeita. Esse conceito está intimamente relacionado a outro aspecto dessa hipótese, conhecido como explosão tecnológica. A essência da cadeia de suspeita é que é impossível para civilizações saberem se as outras são benevolentes ou hostis.
Essas dúvidas podem levar a ataques preventivos e autodefesa. Segundo alguns pesquisadores, essa cadeia só pode surgir entre civilizações com o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico, pois elas podem avaliar objetivamente suas próprias capacidades e as capacidades dos outros. Portanto, se houver uma lacuna significativa em seus níveis de desenvolvimento, a cadeia não pode ser formada. Já a explosão tecnológica descreve a capacidade das civilizações cósmicas de dar saltos científicos e tecnológicos rápidos. Afinal, na hipótese da Floresta Negra, um novo caçador forte pode representar uma ameaça para os outros, porque as civilizações avançadas podem começar a desconfiar dele ou buscar sua destruição. No entanto, qualquer tentativa de invasão também poderia prejudicar o agressor, já que outras civilizações com níveis semelhantes ou superiores de desenvolvimento seriam capazes de detectá-lo, o que contribuiria para a cadeia de suspeita. No entanto, apesar da clara vantagem em atacar outras civilizações e em permanecer oculto, a hipótese da Floresta Negra considera outro cenário, a benevolência. O ponto da benevolência é recusar atacar outras civilizações, mesmo que elas sejam detectadas e provavelmente possam responder ao sinal. Em uma Floresta Negra, essa tática é muito perigosa, pois é novamente reforçada pela cadeia de suspeita. Se uma civilização benevolente for detectada por outra, essa outra civilização pode se revelar agressiva ou se desenvolver rapidamente, o que permitiria que ela coletasse recursos suficientes para sobreviver, enquanto a civilização benevolente provavelmente deixaria de existir. Vamos assumir que a vida extraterrestre realmente existe, e é muito mais avançada do que nós. Nesse caso, ela pode nos atacar, pois essa é uma tática de sobrevivência com a maior chance de sucesso. O mais forte dizimando o mais fraco. Isso com certeza não é uma boa notícia para nós. Então, será que existem outras maneiras desses eventos se desdobrarem que sejam benéficas para a Terra com base na hipótese da Floresta Negra? O objetivo da teoria dos jogos é aprender como as pessoas tomam decisões com base em certas condições para alcançar o melhor resultado. Vamos imaginar a Terra como a civilização A e a vida alienígena mais avançada como a civilização B. Vamos assumir que B tenha captado nosso sinal de rádio. Agora B tem 3 estratégias de ação: atacar, permanecer despercebido, mas ficar suspeito, é claro, ou responder com a perspectiva de uma possível amizade. O ataque será considerado a estratégia mais vantajosa, mesmo que A seja capaz de se defender. No entanto, esse cenário pode ser desfavorável para B, se A puder enviar um sinal para transmitir as coordenadas do planeta B a outras civilizações. Nesse caso, a melhor opção seria permanecer despercebido. Se ambas as civilizações não fizerem nada, nenhuma delas se beneficiará. Por outro lado, isso salvará as duas de perigos, mas eles não conseguirão obter os recursos necessários. Há também a opção de se tornar amigos. Se ambas as civilizações concordarem com uma aliança, uma delas se beneficiará, por exemplo, com a capacidade de usar a tecnologia alienígena da outra. Já a outra civilização, aquela que propôs a amizade, também se beneficiaria, embora um pouco menos. Será que isso significa que uma aliança é o melhor cenário para ambas as civilizações? Possivelmente, mas isso vem com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a benevolência, como você já sabe, é muito perigosa, porque hipoteticamente, as civilizações extraterrestres raramente seriam amigáveis. Em segundo lugar, a quantidade potencial de recursos que seria obtida, mesmo se um acordo comercial fosse estabelecido, é menor do que se ganharia com uma tomada forçada. Portanto, eu não quero te desanimar, mas se realmente existirem alienígenas, um ataque à Terra tem a maior probabilidade de ocorrer. Mas esse curso de eventos pode prejudicar consideravelmente o atacante. Isso porque, se formos atacados, transmitiríamos os dados dos alienígenas através das nossas antenas de rádio mais potentes. Além disso, outras civilizações podem temer o potencial militar desconhecido da Terra e, portanto, escolher as táticas de sigilo ou amizade. Como aprendemos, enviar sinais para o espaço pode ser arriscado, pois pode atrair a atenção de civilizações mais avançadas e potencialmente hostis.
Se essas civilizações detectarem nossos sinais, podem considerar a Terra como uma presa em potencial e iniciar ações que ameaçam nossa sobrevivência. Portanto, enviar sinais para o espaço é uma ação que deve ser ponderada com cuidado, levando em consideração as possíveis consequências. Mas será que isso significa que, se a probabilidade da Terra ser conquistada for maior do que qualquer outra opção, devemos ser cautelosos com a propagação de nossos sinais no espaço? De acordo com a hipótese da Floresta Negra, as mensagens para outras civilizações poderiam ameaçar nossa segurança. Essa opinião, inclusive, é compartilhada por muitos astrofísicos, incluindo Stephen Hawking. Após avanços na pesquisa espacial no meio do século passado, houve muito interesse dos cientistas na busca por civilizações alienígenas. Em 1974, a famosa mensagem de Arecibo foi enviada a um aglomerado de estrelas a 21 mil anos-luz de distância. Desde então, várias mensagens de rádio foram lançadas ao espaço, a mais recente delas em 2017. O físico Stephen Hawking acreditava que essas mensagens poderiam levar ao cenário descrito na Floresta Negra. Segundo ele, uma civilização alienígena que visitasse a Terra poderia ter as mesmas consequências para nós que a colonização do Brasil teve para os índios. No entanto, outros cientistas acreditam que o medo de enviar mensagens poderia isolar a Terra completamente. Além disso, se realmente civilizações alienígenas ultra avançadas existirem, já tiveram a oportunidade de atacar nosso planeta enquanto ele estava em desenvolvimento. Então, não deveríamos temer a possibilidade de sermos ouvidos por vida extraterrestre. Por fim, a hipótese da Floresta Negra também promove a ideia de diferenças no comportamento dos caçadores. Nem todas as civilizações alienígenas definitivamente nos atacariam se detectassem nosso sinal. Além disso, alguns artigos sugerem que, além de civilizações potencialmente perigosas, poderiam existir aquelas com um potencial menor de nos prejudicar. Eles acreditam que poderiam existir civilizações neutras que preferem se esconder e não fazer contato, bem como civilizações que poderiam estabelecer uma relação amigável com a Terra e nos ajudar a resolver problemas globais. A hipótese da Floresta Negra não é a única resposta para o paradoxo de Fermi. Existem muitas outras ideias que tentam explicar a ausência de indícios de vida extraterrestre, como a grande distância entre civilizações ou a baixa probabilidade do surgimento de outros organismos vivos complexos como nós. No entanto, não podemos descartar a possibilidade da hipótese da Floresta Negra ser verdade, mas também não podemos confirmá-la. Mas se essa solução estiver correta, eles estão propositalmente se escondendo na escuridão do espaço por medo da morte. Será que deveríamos parar de transmitir nossa existência para o universo? Ou será que a vida alienígena seria um pouco mais gentil do que fomos em nossa história? A busca por vida no universo é uma aventura emocionante e, ao mesmo tempo, um lembrete da fragilidade da existência humana. À medida que lançamos nossos sinais e exploramos as estrelas, devemos lembrar que estamos escrevendo nossa própria história cósmica. Cada descoberta, cada mistério resolvido, nos aproxima da compreensão de nosso lugar no universo. Então, enquanto continuamos nossa busca na Floresta Negra do cosmos, algum dia encontraremos não apenas respostas sobre a vida além da Terra, mas também sobre nós mesmos. Afinal, a busca pelo desconhecido é o que nos torna verdadeiramente humanos. E o universo está esperando para compartilhar seus segredos conosco. E um desses segredos pode ser a origem da vida. Existe uma ideia antiga que sugere que a vida se originou apenas uma vez na nossa galáxia, e desde então viaja através das estrelas a bordo de imensas rochas flutuantes, até encontrar um planeta propício para o desenvolvimento da vida. Essa é a hipótese da panspermia cósmica. Se eu te dissesse que você é um alienígena, você acreditaria?
Não apenas você, mas seus familiares, seus amigos, todos que você conhece. Imigrantes genéticos de outro mundo. Talvez com muitos primos espalhados por toda a galáxia ou quem sabe até pelo universo. Você deve estar pensando agora, o que esse cara tá falando? Mas calma, eu vou explicar. Essa é a hipótese da panspermia cósmica. Segundo essa ideia, a vida se originou apenas uma vez em toda a galáxia e desde então vem se espalhando pelas estrelas e seus sistemas planetários. A ideia mais aceita é a de que pedaços enormes de rochas, infestadas de micro-organismos, vagam pelo universo até encontrar um mundo habitável como o nosso, onde possam se estabelecer. Inclusive, existe uma ideia antiga que é discutida há anos pelos cientistas, a possibilidade da vida ter surgido em Marte. E realmente há algo estranho na primeira aparição de vida na Terra. Os fósseis antigos estão datados a apenas algumas centenas de milhares de anos após o momento em que a Terra se tornou habitável pela primeira vez. É realmente razoável imaginar que a evolução transformou uma sopa química sem vida nas primeiras células vivas em um piscar de olhos geológico. Bem, talvez, mas também é possível que a vida na Terra não tenha começado na Terra. Talvez tenha começado em um mundo distante, em algum lugar da Via Láctea, e de alguma forma sobreviveu a uma longa jornada através do vazio, para colonizar a Terra primitiva. De qualquer forma, é importante lembrar que a panspermia cósmica é uma ideia plausível, e bem legal por sinal, mas de forma alguma aceita para a explicação da origem da vida na Terra. Como sabemos, o universo pode ser um lugar bem violento. Raios cósmicos, radiação espacial, temperaturas opostas extremas, qualquer ser vivo, por menor que seja, encontraria inúmeros desafios mortais pelo caminho. Por isso, a panspermia cósmica se resume em basicamente uma pergunta. Algum organismo vivo é capaz de sobreviver aos 3 estágios mortais da jornada? A ejeção de seu mundo original, a viagem para o novo planeta e a entrada pela atmosfera nesse novo planeta. Vamos começar com a parte mais emocionante. O início e o fim da jornada. Hoje sabemos que detritos de superfícies planetárias podem ser ejetadas para o espaço durante impactos de asteroides ou cometas. Centenas de meteoritos foram encontrados na Terra, com composições sugerindo que eles se originaram na Lua ou em Marte. Muitos pedaços da Terra também foram ejetados para o espaço, a maioria deles dos maiores impactos, como o que matou os dinossauros. Nosso planeta é recheado de seres vivos, o que significa que algum desses destroços teria contido vida. Mas poderiam os micróbios que pegaram carona terem sobrevivido à ejeção através da atmosfera? Para escapar do campo gravitacional da Terra, um pedaço de detrito de impacto deve ser chutado a uma velocidade de 11,2 km por segundo. Essa é a velocidade de escape na superfície da Terra, o que requer uma aceleração descomunal. As temperaturas nessas rochas podem subir para várias centenas de graus Celsius nos impactos e durante a reentrada na atmosfera. Tudo isso parece quase impossível de sobreviver, mas cientistas se engajaram em vários testes com vida microbiana. Muitas formas de vida foram testadas, desde bactérias que você encontra em qualquer solo, até cianobactérias primitivas, passando por extremófilos resistentes ao calor e até mesmo esporos de fungos. E enquanto as taxas de sobrevivência podem ser baixas, pelo menos uma pequena fração de micro-organismos desse tipo podem sobreviver ao golpe da aceleração em alta pressão. Já quando são expostos a temperaturas extremas, por exemplo, na reentrada da atmosfera, é mais problemático. Alguns extremófilos podem sobreviver a temperaturas acima de 100 graus Celsius, mas a superfície das rochas durante o impacto ou reentrada serão muito mais quentes do que isso. E é aí que entram os endolitos. Endolitos são organismos extremófilos que vivem nas profundezas das rochas, algumas em lugares completamente inóspitos. Esses seres já foram encontrados em rochas numa profundidade de até 3 km, o suficiente para protegê-los das mudanças de temperatura extrema da rocha, durante o impacto ou reentrada pela atmosfera. Como podemos ver, endolitos são candidatos excepcionais como microcosmonautas por uma série de razões. Se alguém é capaz de sobreviver à jornada entre os planetas, são esses caras. Mas existe uma forma mais suave de levar a vida para o espaço. Uma ampla variedade de organismos unicelulares são encontrados flutuando na atmosfera. Em 2018, astronautas russos relataram a descoberta de DNA bacteriano na superfície externa da estação espacial. Eles sugeriram que esse material pode ter subido por conta de correntes elétricas suaves vindas de baixo da atmosfera, ou veio do espaço. Provavelmente o primeiro. Estudos apontam que esses micro-organismos poderiam até ter um papel importante no clima do nosso planeta, já que algumas dessas bactérias seriam capazes de metabolizar o dióxido de carbono, resultando na formação de gelo nas nuvens.
O fato é que a vida existe até na nossa atmosfera, e se alguma dessas bactérias subir o suficiente, elas podem ser aceleradas pela radiação da sua própria estrela e serem ejetadas do sistema solar. Estrelas podem estar constantemente pulverizando vida no interior das galáxias, mas como ela faria isso? Empurrando os micro-organismos como uma espécie de vela solar. Esse tipo de panspermia seria muito mais eficiente que a das rochas, exceto por uma coisa: o ambiente perigoso do espaço provavelmente aniquila todos os micróbios não cercados por uma grande proteção feita de rocha. Sem essa proteção, qualquer forma de vida está em uma viagem fatal. Temperaturas de quase zero absoluto, um vácuo extremamente seco e, o pior de tudo, uma radiação incrivelmente destrutiva. Tudo isso por milhares de anos, até encontrar um planeta úmido e quente para se estabelecer. A melhor maneira de simular as condições da viagem espacial é enviar coisas para o espaço. E várias formas de vida têm encontrado maneiras de dar um rolê por lá, principalmente através da Estação Espacial Internacional. A maioria deles é composta por organismos unicelulares e esporos, mas também tem tardígrados e nematóides. Esses testes foram na verdade feitos para ver como seria o comportamento dos micro-organismos em Marte. Os resultados apontam que muitos deles podem sobreviver ao frio extremo do vácuo, microgravidade e à secura absoluta, mas a radiação é um problema. Quando protegidos da radiação, vários fungos, bactérias, vírus e outros micro-organismos foram revividos após meses de exposição ao vácuo do espaço, em alguns casos depois de anos, como os tardígrados. A chave de tudo isso é a criptobiose. Muitas formas de vida podem entrar ou produzir uma forma de hibernação, que é incrivelmente resistente a efeitos adversos em condições extremas. Tardígrados são um excelente exemplo disso, mas os verdadeiros campeões são os endosporos. Esse é um estado de hibernação que muitas bactérias entram quando privadas das condições necessárias para a vida. Elas geram uma parede protetora, estabilizam seu DNA e depois desligam todo o seu metabolismo. Elas não precisam de água, ar ou nutrientes, e são notavelmente resistentes a danos por radiação ou decaimento de DNA. Endosporos bacterianos foram trazidos de volta após até 6 anos de exposição ao vácuo do espaço. Há também relatos de endosporos encontrados na Terra e datados de milhões de anos, talvez até algumas centenas de milhares de anos, o suficiente para tornar uma viagem interestelar real. O desafio ainda é a radiação. A radiação solar no espaço pode chegar a quantidades absurdamente maiores a que temos aqui na Terra. Isso normalmente será completamente destrutivo para qualquer micro-organismo desprotegido, em uma fração de segundo. Toda a estrutura das moléculas de DNA e paredes das células são fragmentadas pela radiação. Tardígrados, esporos bacterianos e alguns extremófilos são um tanto resistentes e podem sobreviver à luz solar direta na órbita baixa da Terra. Brevemente, a mortalidade ainda é alta em todos eles, que são capazes de sobreviver por poucos anos, não mais que isso. A intensa radiação ultravioleta de uma estrela exclui a ideia de uma panspermia solar. Apenas os micróbios menos massivos, como esporos bacterianos, são leves o suficiente para ser acelerados pela luz de uma estrela, e provavelmente são destruídos antes de chegar muito longe. De qualquer maneira, mesmo longe da radiação de uma estrela, o espaço interestelar ainda é recheado de radiação, com raios cósmicos extremamente energéticos, núcleos atômicos viajando na velocidade da luz, sem falar nas ondas de raio-x e raios gama. A única verdadeira proteção é uma parede espessa de material sólido. E mais uma vez, estamos de volta ao impacto e à gestão de rochas no espaço. Micróbios enterrados profundamente nas rochas são completamente protegidos dos raios ultravioletas e da radiação cósmica, o que ainda torna os endolitos nossa melhor aposta na panspermia. Sem falar que eles também têm um metabolismo extremamente baixo, com alguns tendo taxa de reprodução de décadas, séculos e talvez até milhões de anos. Esse é o nosso melhor candidato a viajante interestelar. Resumindo, muitas formas de vida microbiana podem sobreviver à jornada no espaço, como os endolitos, que são capazes de sobreviver a longas viagens espaciais enterrados em uma rocha. Mas eles podem fazer isso até chegar em outro planeta habitável? E é provável que isso aconteça? Eu digo, estatisticamente? Vamos começar de uma maneira fácil. Uma jornada dentro de um sistema solar, como de Marte para a Terra. O tempo mínimo de viagem para um fragmento de impacto marciano chegar à Terra é algo em torno de 6 meses, embora seja mais provável que leve anos ou séculos, dada a natureza aleatória da jornada. Essas escalas de tempo são totalmente razoáveis para os micróbios que temos aqui na Terra. Agora, viajar entre sistemas solares é um jogo completamente diferente. Primeiro, a rocha tem que escapar não apenas do campo gravitacional dos planetas, mas também da gravidade da estrela. Para retirar um micro-organismo da superfície da Terra e colocá-lo no espaço interestelar, seria necessário uma grande aceleração. Cerca de 4 vezes o que é necessário para escapar do campo gravitacional da Terra. Vamos ser extremamente otimistas e pensar que a rocha infestada de seres vivos conseguiu sair do sistema solar. Ela terá um caminho longo e chato pela frente,
até as estrelas mais próximas, o que provavelmente levaria dezenas de milhares de anos. Mas segundo a hipótese da panspermia, demoraria muito mais. Há apenas uma chance mínima de que uma rocha interestelar seja capturada pelo campo gravitacional de outra estrela. Algumas formas de vida podem ser capazes de hibernar por um tempo suficiente. Mas nesse ponto o problema é apenas a frequência dos impactos. Seria mais fácil arremessar uma bola de basquete de São Paulo e fazer uma cesta no Rio de Janeiro. É provável que uma rocha contendo micróbios de outro sistema solar tenha atingido a Terra em um curto espaço de tempo? Bem, tudo depende da abundância de vida na nossa galáxia, mas parece duvidoso. Uma possibilidade alternativa interessante é que rochas portadoras de vida não são tão frequentemente capturadas por sistemas planetários, mas sim pelo gigante disco de gás que antecede a formação dos planetas, circulando o disco protoplanetário. Eles poderiam atuar como redes gigantescas para capturar e dispersar a semente da vida antes mesmo de um sistema solar surgir. Esses micróbios podem então permanecer em hibernação entre os planetas em formação do disco protoplanetário. E quando tudo estiver pronto, uma dessas rochas portadoras de vida bate em um mundo recentemente habitável. O que seria bem conveniente. Talvez o argumento mais convincente contra a panspermia é que se as sementes da vida são tão comuns em toda a galáxia, por que muitos dos 40 bilhões de planetas semelhantes à Terra não produziu civilizações tecnológicas muito antes de nós? E falando de alienígenas, uma versão alternativa dessa ideia é a panspermia dirigida, em que as sementes da vida são enviadas propositalmente por outros seres vivos, para proteger a vida em toda a galáxia, o que é relativamente fácil para uma civilização avançada. Até nós, que estamos longe de ser uma civilização galáctica avançada, reproduzimos a panspermia dirigida na Lua, após um pouso mal sucedido em 2019, que espalhou milhares de micro-organismos na superfície da Lua, incluindo tardígrados. Enquanto exploramos outros mundos em busca de sinais de vida, confrontamos questões éticas profundas. Como deveríamos tratar qualquer forma de vida que possamos encontrar? Devemos nos aproximar com cuidado científico, respeitando e protegendo, ou deveríamos permanecer despercebidos e permitir que a natureza siga seu curso? Essas perguntas nos levam a questionar nosso próprio significado e propósito na vastidão do cosmos. Se a vida é algo comum no universo, o que isso significa para nossa própria existência? Será que nos convida a buscar um propósito mais profundo e a reconhecer nossa humildade diante do desconhecido? Nós, como seres humanos, ao pensarmos em vida fora da Terra, mais cedo ou mais tarde, chegamos nas seguintes perguntas: quem somos? De onde viemos? E para onde estamos indo? À medida que continuamos nossa busca por respostas nas profundezas do cosmos, devemos estar preparados para enfrentar não apenas a possibilidade de encontrar vida além da Terra, mas também a complexidade das questões filosóficas que essa descoberta pode acarretar. A vida no universo, além de ser uma busca científica, é uma jornada filosófica que nos lembra o quão pouco sabemos sobre o universo e da infinita beleza do desconhecido. Obrigado.